Oi, gente, olha, rapidinho, vou fazer uma correção do vídeo passado, que assim, quando eu tava mostrando a área que o Império Romano já teve, eu tava passando por aqui, por aqui, por aqui, aí eu fiz isso aqui, e não, é assim, o Império veio até aqui e ele não passou pro outro lado do Mar Negro, ele veio por aqui, passou aqui pela região da Palestina e pro norte da África, tá? O Império ficava por aqui também, aqui inclusive foi Constantinopla, mas aqui não faz parte. Então, desculpem esse erro, meu dedo passou no lugar errado, tá? Agora, indo ao tema do vídeo, falarei sobre os problemas gerados por essas conquistas, tá? Legal, o Império tá com um tamanho grande, muito maior, né? Porém, aconteceram algumas transformações. Vamos ver. Assim, com todas as conquistas, elas acabaram gerando várias mudanças na economia do Império. Porque assim, pensa na quantidade de terras que foram conquistadas. Tá pensando? Bastante. Gente, então, olha aqui. As terras conquistadas, elas podiam virar ager públicos. O que é um ager públicos? É uma terra do Estado, só que eles são distribuídas para a aristocracia patrícia, tá? Então, os caras começam a concentrar bastante terra. E com essas conquistas também, você lembra os povos que, assim, que eles eram legais com uns e não tão legais com outros? Então, com os que eles não eram tão legais, uma das consequências que esses povos podiam sofrer, a escravidão estava incluída, tá? Então, teve aquela abolição lá da escravidão por dívida em Roma, mas também nem precisava, porque assim, começou a chegar escravo aos montes em Roma, tá? E a produção, tipo, tanto urbana quanto a rural, começou a ser concentrada totalmente nos escravos. Essa foi a mão de obra. E a economia e o comércio começou a se desenvolver bastante, né? Porque assim, eles dominam uma área maior, então as coisas precisam passar, sabe? Precisa vender de lá pra cá, sabe? Então a economia se desenvolveu e surgiu uma economia monetária mais forte, tá? Então, os ager públicos, eles são essas terras conquistadas pelo Estado e que ficam com a aristocracia patrícia. E os escravos, que são os povos dominados, eles começaram a predominar no campo e na cidade. E isso teve consequência. Parece que sim, não foi? Vamos ver. Pensa, se todo mundo com escravo, todo mundo tem escravo, quem é que vai sair na pior? O escravo? Sim, mas quem vai sair ruim também dessa? O plebeu. Sim, tem um homem novo lá, tem um homem novo, só que aí tem muito mais homem que se fudeu, sabe? Então, vamos ver. A gente teve um empobrecimento muito grande da plebe e um enriquecimento muito grande dos homens novos, que são os plebeus que se tornaram comerciantes ricos, e os cavaleiros, que são os soldados que ficaram ricos com as conquistas, tá? E essas conquistas que eram distribuídas de forma desigual. Podemos olhar para os ager públicos como exemplo disso. E você lembra que os soldados se armavam às próprias custas? Então, a plebe também se armava à própria custa, como eu já falei. Eu comentei que as pessoas ficavam endividadas. Caíam em escravidão, às vezes, sim, mas aí foi proibido. E assim. E aí o que aconteceu? Por causa dos escravos, eles acabaram ficando com menos emprego. E os latifúndios geravam uma concorrência muito grande pro pequeno proprietário. Porque, assim, poxa, um latifúndio escravista, que não tem que pagar a mão de obra, vai ter várias facilitações, a produção muito mais barata do que a do cara que vai gastar a vida
dele plantando para conseguir sobreviver. Então, o que acontece? Algumas terras são abandonadas, eles acabam perdendo terra por dívida. E tá, meu Deus, pra onde os caras vão? Eles vão para cidades. Vocês devem lembrar que eu falei que ia surgir uma nova camada popular. E essa camada é chamada de plebe urbana miserável. Porque assim, é a plebe que tá na cidade e é miserável. Miserável, tá? E na cidade também não tem emprego, porque lá o trabalho escravo também predomina. E também outro problema, gente. Se a pessoa se endividou a esse ponto, pensa, ela tem que se armar à própria custa para lutar no exército. Você acha que a plebe urbana miserável tem condição de lutar no exército? Não tem condição de pagar. E esse modelo dos caras se financiarem não tava dando muito certo, porque assim, isso acabou por gerar uma crise militar, porque muitos abandonaram o exército, tá? E para essa crise no exército, os irmãos Graco tiveram uma proposta, tá? Vou falar com mais detalhes dos irmãos Graco no próximo vídeo, mas vou falar. A proposta deles era fazer tipo uma reforma agrária e limitar a posse dos agir públicos para 125 hectares, tá bom? E é o seguinte, se você não sabe o que é um hectare, é uma unidade de medida de área, que um hectare é a área de um quadrado que tem o lado de 100 metros, tá? Então, enfim. E isso era pra resolver a crise militar, porque assim, eles distribuíam a terra pros plebeus, porque assim, as terras eram do Estado, aí os patrícios que estavam com elas devolviam, e isso podia ser uma solução para a crise militar, só que isso acabou não dando certo, apesar de ter sido aprovado, mas eu vou contar essa história melhor no próximo vídeo, tá? E é o seguinte, e também, por causa dessas mudanças, acabaram conseguindo muitas disputas políticas, porque assim, os patrícios, os plebeus, os cavaleiros, os aliados, sabe? Tava todo mundo querendo poder, porque assim, os aliados também queriam poder. Você acha que eles estavam não é porque eles não se revoltavam contra Roma que eles estavam super gostando de não poderem ter poder, né? Porque poder todo mundo quer. E essa plebe urbana miserável acabava sendo muito manipulada por generais e líderes políticos. Sabe, tipo, eu vou fazer isso aí. Aí começavam a surgir discursos grandiosos e lindos. E pessoas amadas pela plebe. Pessoas que prometiam muito. Pessoas que eram carismáticas. As pessoas acabavam tendo muito poder político pela manipulação da plebe. Isso tudo em consequência de tudo que a gente viu até agora. E o próximo vídeo é especificamente sobre a crise da República. Ok? Tchau.